Pegando apenas o verso que está em vermelho de uma obra que eu adoro, o poema Paraíso Perdido, de Milton, no qual ele narra a cena que o demônio cai na terra depois da luta contra Miguel, e o principal assessor de Lúcifer diz a ele, que triste, né? Essa situação nossa. E aí Lúcifer diz a ele esse verso maravilhoso: eu prefiro reinar no inferno do que ser servo no céu. Eu prefiro liberdade nessa kitnet do que a escravidão na casa dos meus pais. É até bonita essa ideia. Eu aqui sou livre, lá todos são escravos. Bem, hoje as pessoas querem morar na casa dos pais e querem ser livres, né? Então é um pouquinho distinto. A marca que perturba a relação ética é exatamente que querer fazer algo tornou-se sinônimo de poder fazer algo. Porque as pessoas agora têm como regra ética a distinção apenas do seu poder. Então aqueles que podem mais, fazem mais. E os que fazem menos. Eu dei uma resposta há pouco no Face de uma menina que disse que não concorda eu estar escrevendo para tais e tais revistas e para tais e tais jornais, que ela acha que são jornais assim e assado. E eu disse, então, quando convidarem a você, recuse. Porque até lá vai parecer apenas inveja. Eu posso criticar alguém que se preocupa muito com a boa forma. Olha, aquele cara só faz exercício, tem abdômenes definidos, ele é obcecado. Posso, se eu também tiver. Se eu não tiver, eu devo me calar. Eu posso dizer que dinheiro não traz a felicidade, se eu for o Bill Gates ou Steve Jobs. Porque eu não sei se dinheiro traz a felicidade ou não. Então, quando eu tenho uma informação, eu posso criticar o outro. Você estuda demais, essa obsessão com estudo. Se eu estudo tanto quanto, eu posso dizer isso. Se não, é muito curioso que isto não é uma crítica moral, mas é uma questão chamada inveja, que é a tristeza pela felicidade alheia. Eu fiquei muito impressionado ao ler há 2 anos a biografia do Steve Jobs, falecido, porque este homem de uma cabeça incrivelmente criativa, e a biografia é ótima, ele conta lá pelas tantas que o primeiro dinheiro que ele fez na vida, criança de origem síria que ele é, adotado por uma família americana, o primeiro dinheiro que ele fez na vida foi com o que ele chamou de caixa mágica, um aparelho eletrônico que roubava o sinal interurbano da AT&T nos Estados Unidos. Ele vendia esse aparelho que você, acoplando ao telefone, tornava local uma ligação interurbana. Um telefone fixo. Os jovens não sabem o que é telefone fixo. Anotem, depois o tio explica. Era um aparelho que ficava na mesa e a gente discava. Vão anotando essas palavras, depois o tio mostra com a ajuda da internet, tá? A gente discava aquilo. E às vezes a linha dava ocupada. Isso. Bem, eu não estou fazendo um julgamento moral de um homem muito mais importante do que eu. Eu estou fazendo um julgamento moral do orgulho que ele sente por isso. Uma outra biografia, que é uma biografia de um empreendedor brasileiro, que agora não é mais tão rico, ele conta na sua autobiografia, que o filho alega ter sido o único livro que leu na vida, que ele trazia joias da Europa costuradas na bainha da calça. E com um contrabando de joias ele começou a acumular dinheiro. Vejam, eu já fiz muita coisa errada na vida. Nunca contrabando de joias, mas já fiz muita coisa errada. Agora eu nunca vou me orgulhar disso. É essa a questão que eu estou trazendo à tona. Eu não vou me orgulhar de um momento de fraqueza que por falta de caráter ou por falta de oportunidade ou de consciência eu fiz alguma coisa errada. Eu vou ter vergonha disso. Eu vou ter vergonha de todas as vezes que eu menti para as pessoas que eu gosto. Eu tenho vergonha, não posso me orgulhar do mal. Essa é a grande questão, porque este é o modelo de empreendedor que é apresentado ao mundo. Este é o homem que venceu porque passou por cima das regras. Uma grande empresa brasileira pede para eu dar uma palestra para os seus funcionários, dizendo, nós queremos que o senhor estimule neles o empreendedorismo. Eu disse, mas se eu estimular, eles vão sair da empresa. Porque empreendedor não combina com CLT. Vocês estão confundindo estimular a atividade, a criatividade ou a dedicação.
a identidade corporativa com o empreendedorismo. O empreendedor, por natureza, é alguém que quebra as regras. E como é que eu vou querer um empreendedor na empresa? Alguém criativo? Se a primeira coisa que eu vou medir na entrevista é se ele está vestido de acordo com todo mundo. Ou seja, se o homem está de terno escuro, se a mulher está de tailleur com poucas joias. Se eu quero que ele tenha um uniforme, como é que eu quero um empreendedor? Se ele aparecer com o cabelo roxo ou com um adereço de caveiras, eu não vou contratá-lo. O que significa isso? Que eu não estou querendo um empreendedor. A minha birra não é com o erro. A minha crítica não é moral. Olha o que Steve Jobs fez, eu nunca faria. Provavelmente eu faria, talvez pior. A minha birra é com o orgulho diante do ilícito. Então, talvez seja o ponto que nós estejamos, que as pessoas estejam se orgulhando do ilícito. E isto dificulta, inclusive, o nosso diálogo. Sem ética não há diálogo. Se vocês querem saber o que é uma sociedade que abriu mão de toda e qualquer potência ética ou de possibilidade ética, vocês têm que olhar para a Síria de hoje. A Síria de hoje é um país onde 3 grupos igualmente homicidas, um ditador, um grupo de rebeldes e o Estado Islâmico, estão se matando. Quem matar mais vence. Quando 3 não estão dialogando mais, não tem mais nenhuma ética, não tem mais diálogo. E a população síria tem que se atirar no mar. Ontem morreram 2 pessoas de frio, porque agora estão fugindo para uma Europa gelada, nas águas tumultuadas do Mediterrâneo. Quando não há mais ética, não é mais possível a vida em conjunto. Eu posso negociar, por exemplo, dentro da relação de um casal, praticamente tudo. Eu posso dizer que você foi violenta, você foi violento na fala, ou que você foi injusto, ou que você foi agressivo. Mas são possibilidades de diálogo. Enquanto há diálogo, existe chance para o casamento, para a amizade, para as relações. Quando há agressão física, isso se interrompe. Se você levou um tapa na cara e continua dialogando, a próxima etapa é ler 50 tons de cinza e ser feliz no casamento, porque você está, de alguma forma, gostando disso. A agressão física, ela interrompe o diálogo, ela interrompe a possibilidade. A ética estabelece limites, e um desses limites importantes é o limite exatamente da questão física. Bem, Sartre disse na sua peça Entre Quatro Paredes que o inferno são os outros. Porque o outro nos obriga permanentemente a pensar valores e assim por diante. Mas Gandhi dá uma pista distinta que eu gosto muito. Gandhi diz que a maior questão para todo mundo levar como tradição de vida, ele diz isso pouco antes de ser assassinado, em janeiro de 48, ele diz que eu devo ser a transformação que eu quero ver no mundo. Que a minha família deve ser a família que eu quero mostrar ao mundo. Não para o Face, mas para o mundo real. Que se eu sou um defensor da ecologia, ótimo, a minha casa recicla lixo. Eu não preciso protestar contra uma empresa em Mariana. Eu posso protestar contra a empresa em Mariana, mas a minha casa recicla lixo. Se eu sou contra preconceitos absurdos como o machismo, como preconceitos absurdos, como a homofobia e o mais indescritível de todos, que é o racismo, que é a imbecilidade mais sólida que a espécie humana já criou. Se eu tenho isso como meta, como eu tenho ao militar em grupos antirracistas, eu tenho que demonstrar que eu sou o exemplo disso. Quando eu sou o exemplo disso, eu comecei a mostrar ao mundo o que eu quero. Agora, onde eu meço essa ética? Aí tem uma regra que não é minha, é de muita gente. Eu não meço a ética quando eu falo com o juiz do Supremo Tribunal Federal. Eu não meço a ética quando eu estou falando com o delegado. Eu não meço a ética quando eu estou falando com alguém mais forte do que eu, física ou institucionalmente. Eu meço a ética falando com faxineiras. É aqui que eu meço a ética. Com as pessoas que eu não precisaria ser ética, é que eu meço a minha ética. Porque respeitar o delegado não é ética, é instinto de sobrevivência. Respeitar uma pessoa mais forte do que você significa que você vê e tem um mínimo equilíbrio psicológico para isso, que você é um ser humano mais ou menos racional. Você não é ético, você é esperto.
Respeitar a ética é exatamente respeitar a faxineira terceirizada. Você mal sabe o nome porque troca todo dia. É esta que mede a sua ética. É esta. E a invisibilidade do trabalho no Brasil é uma coisa impressionante. Há uma experiência na USP que muitos senhores devem ter visto, de um rapaz no 5º ano de psicologia, 10º semestre, que a Folha de São Paulo publicou, que decidiu no 10º semestre fazer um experimento psicológico. Colocou o macacão a roupa laranja dos varredores da USP e passou a varrer o corredor da faculdade que ele estudava há 5 anos, 10 semestres, pelas quais passavam seus colegas e seus professores. Não foi reconhecido por ninguém, porque ele estava de macacão. Ninguém olhou na cara e cumprimentou. Ninguém. Se conheciam há 5 anos. A invisibilidade do trabalho físico em particular é notável. Ela é notável. Então, eu tenho que ser a transformação que eu quero ver no mundo. Qual é a família que eu quero? Qual é a farmácia que eu quero? Qual é o mundo que eu quero? Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. E isto já é muito, a maioria das pessoas não faz nem isso. Isto fará um mundo mais ético. E eu tenho insistido nisso em todos, eu volto a este tema, em todo lugar, independente do enfoque que eu dou. A vida ética é uma vida mais fácil. A vida sem ética é uma vida difícil. Porque a pessoa sem ética tem que mentir e tem que ter uma excelente memória. Ela tem que ser perfeita nessa memória. Eu contei uma vez, no Nordeste, em Pernambuco, que um amigo meu, infelizmente, me contou que estava traindo a esposa, e aí ele contou o modus operandi. Ele precisa tirar dinheiro no banco para não usar o cartão, que ela vê o extrato. Aí ele tem que pedir um carro emprestado a um colega de escritório, porque a placa dele pode ser fotografada no motel. Aí eu perguntei para ele, e os cheiros do motel, sabonetes vagabundos, etc. Eu levo mexerica e como um monte de mexerica depois. Então já sabe, marido voltou cheirando a mexerica, você já sabe que vocês já têm sócio na relação. Ora, a minha pergunta para ele é óbvia. Infelizmente, as relações humanas não são eternas, porque nós não somos eternos. Mas não é mais fácil não trair? Porque parece muita coisa para pouco. Principalmente porque a idade dele é superior à minha, é pouco mesmo. Independente do auxílio de Lavoisier, independente do auxílio de todo mundo, Galeno, a idade dele não vai permitir uma longa infração. Vai conseguir um espasmo químico conseguido com óxido nitroso, mas é alguma coisa. Bem, a vida sem ética é muito trabalhosa. Eu posso roubar de uma empresa pública e posso me dar bem com isso. Posso conseguir uma casa no Lago Sul, em Brasília, e posso conseguir um iate. Mas um dia pode ser que alguém perceba isso. Então eu vou viver a vida inteira com medo, que é aquilo que eu disse ao aluno da cola. O tempo que ele perdeu fazendo aquele papel seria o mesmo tempo de ler o texto. A vida ética é a vida mais fácil. Quando um policial me para, eu saio tranquilo, porque todos os documentos estão em ordem. E eu guardei o extintor, just in case, que vai voltar. É um conselho que eu dou às pessoas, nunca joguem fora. Eu tenho também o kit de primeiros socorros, porque um dia pode voltar. Eu não tenho medo que um policial me pare, e eu saio sorridente do carro, porque nada está errado ali. Agora, se você venceu a carteira e você tem que ficar acessando sites para dizer onde tem blitz, e sai apavorado, não é mais fácil no poupa-tempo? É muito mais reto ser honesto do que desonesto. É muito mais fácil ser fiel à esposa do que infiel. Agora, eu não gosto mais dela ou dele, não tem problema, isso acontece, é doloroso, mas acontece, separa. Mas viver esta vida dupla é doloroso. Eu posso roubar, é possível, e posso obter, ao contrário do que diz a tradição, o crime compensa, e bastante. Porém, ele não compensa para sempre. Ele não compensa por muito tempo. Imaginando o que é você estar em casa
e você ser preso pela Polícia Federal na frente dos seus filhos. A vergonha, a humilhação que deve ser. Você pode sair fazendo gestos de vitória, mas você está destruído. Você acaba de ser preso na frente dos seus filhos. Valeu a pena todo o poder e o dinheiro pela humilhação de uma família destruída? É isto. A vida ética não é melhor porque tem um Deus olhando apenas. Se eu for religioso, pode. A vida é melhor porque ela é mais fácil, mais tranquila. É mais fácil não beber e dirigir depois sem medo de acidente, sem medo de polícia. É mais fácil não beber.